Super curioso, hoje é dia de quê? Isso mesmo, vídeos com nossas histórias mais incríveis. Você não vai acreditar que esses casos realmente aconteceram, são totalmente inacreditáveis. Vamos nessa! Ser mãe é uma experiência única na vida e, para a maioria das mulheres, dar à luz a uma criança é simplesmente incrível. Mas, infelizmente, nem sempre a vida entrega uma história feliz e hoje você vai descobrir os mistérios desse caso emocionante. Sonho realizado. Anália Lúcia nasceu e cresceu na Argentina. Ela sempre foi uma criança muito sonhadora e seu maior devaneio era ter uma família feliz, pois seus pais estavam sempre brigando e nunca jantavam juntos. Para muitos adultos, isso pode ser uma coisa boba, mas não para aquela criança que teve que decidir qual ideal de vida queria antes dos 10 anos de idade. A jovem mulher sonhava com um lindo romance e uma vida feita, e apesar das dificuldades de sua infância, ela conseguiu realizar seus sonhos. Anália se casou com um homem bondoso chamado Fabian, que também tinha o sonho de ter uma grande família. Sendo assim, ao conseguirem se estabilizar financeiramente, não perderam tempo e decidiram ter o primeiro filho. Eles não viam a hora de ver várias crianças correndo pela casa e fazendo bagunça junto com eles. Para os dois, esse pensamento era lindo. Eles sonhavam acordados com o seu primeiro filho. Para a sorte do casal, esse dia não demorou muito e logo Anália engravidou. Uma grande família. Tudo foi perfeito para eles. Quando o bebê completou 2 anos, eles decidiram dar continuidade ao projeto Grande Família e Anália engravidou novamente. Alguns anos se passaram e a vida daquele casal era difícil, pois já tinham 4 filhos. No entanto, eles amavam toda aquela confusão, afinal, era o que tanto queriam e haviam conseguido. Todas as crianças já iam para a escola e conseguiam fazer coisas sozinhas. E isso era ótimo, pois o casal queria 5 filhos e estava na hora de ter o último antes de fechar a fábrica. Mas infelizmente, algo avassalador iria acontecer. Com poucas semanas de gestação, Anália notou que havia algo errado e foi o mais rápido que pôde para o hospital. Mas já era tarde demais e eles tinham perdido o bebê que já estava começando a se formar. Isso nunca tinha acontecido com eles. Anália sempre foi saudável e se cuidava muito para ter uma ótima gestação, mas o médico a informou que a idade dela pode ter sido o motivo daquela tragédia. A mulher já estava com 39 anos e uma gravidez nessa idade pode não acabar muito bem. Por isso, mesmo com um peso no coração, a mulher decidiu que faria uma cirurgia para não ter mais filhos, mas resolveu que queria se recuperar psicologicamente primeiro. 5 meses após o ocorrido, ela estava pronta para a cirurgia, mas recebeu uma notícia e tanto apenas alguns dias antes. Anália e Fabian nem podiam acreditar no que estava acontecendo. Pela primeira vez em suas vidas, a mulher estava grávida, mas não era planejado. Os dois ficaram pasmos, não sabiam muito bem como seria dali em diante, mas com certeza iriam fazer de tudo para que dessa vez desse certo. Mas a sorte deles havia acabado. E em breve receberiam outra triste notícia. Uma tragédia. Tudo estava indo bem. Os primeiros 3 meses foram muito delicados, mas o casal estava confiante de que tudo daria certo. Essa gravidez era muito diferente das outras e por isso eles já tinham o nome perfeito para a pequena. Ela se chamaria Luz, um nome apropriado, não acha? O 5º mês chegou e Anália não teve nenhum problema. Tudo estava sendo bem parecido com suas outras gestações, o que era ótimo para ela e também para a bebê, que estava a caminho. Mas toda essa felicidade iria acabar em pouco tempo. Quando a mulher completou 29 semanas de gestação, começou a se sentir mal e, sem perder tempo, foi para o hospital, pois precisava saber o que estava acontecendo com sua filha. Mas, chegando lá, recebeu uma notícia que mudaria o rumo de tudo. Os médicos disseram que se não fizessem uma cesariana de emergência, a pequena bebê poderia não sobreviver. Isso deixou o casal desesperado
desesperado e sem saída. Por isso, rapidamente, a mulher foi para a sala de cirurgia para fazer a cesariana. Fabian estava muito preocupado por sua esposa, mas também ansioso para ver o rostinho de sua filha. Ele estava confiante de que tudo daria certo, mas não seria tão fácil assim. No dia 3 de abril de 2012, com um pouco mais de 2 meses de antecedência, nasceu a filha deles. Anália estava inconsciente durante a cesariana, por isso Fabian havia recebido a notícia primeiro, e era uma notícia terrível. Infelizmente, a pequena Luz era claramente muito frágil e viveu apenas alguns minutos. Os médicos disseram que haviam feito de tudo, mas não conseguiram ajudar. Havia um segredo que ninguém sabia, nem mesmo os médicos, mas estavam todos prestes a descobrir. Uma missão a cumprir. Fabian estava desesperado e não conseguia fazer nada, além de chorar inconsolavelmente. Um tempo depois, Anália acordou e logo uma enfermeira apareceu em seu quarto e fez uma pergunta que estraçalhou seu coração. Você gostaria de saber a causa do óbito de sua filha? A mulher não estava entendendo nada. O mundo dela desabou. Ninguém havia dito nada a ela até aquele momento. Foi a pior forma pela qual ela poderia ficar sabendo daquela triste notícia. A mulher não conseguiu dizer nada, apenas que precisava ver a filha imediatamente. Mas Fabian já tinha autorizado a ida do corpo para o necrotério. Anália não se importou com o que estavam falando. Ela só repetia que precisava ver sua filha Luz. Todos insistiram para que ela tentasse descansar, mas ela não se deu por satisfeita e simplesmente levantou da cama para ir atrás da sua pequena. Seu marido viu que não tinha outra opção, a não ser ajudá-la a chegar lá. Sendo assim, os dois partiram para o necrotério. O homem não conseguia parar de chorar. Ele estava inconsolável, mas Anália parecia calma, como se tivesse uma missão a cumprir. E naquele momento, seu marido sentiu como se algo inacreditável estivesse para acontecer. Por que Anália insistia em ir naquele lugar? Será mesmo que algo incrível estava para acontecer? Instinto materno. Uma certidão de óbito foi emitida para a pequena Luz antes mesmo de sua certidão de nascimento. Isso é realmente de cortar o coração. Fabian sabia que o luto da esposa ia ser difícil, por isso estava fazendo esse sacrifício levando a mulher até o necrotério para que ela tivesse um tempo a sós com a bebê e pudesse se despedir adequadamente dela. Quando eles chegaram ao local, já haviam se passado 10 horas desde o nascimento de Luz, e Anália estava tentando se preparar mentalmente para ver o corpo sem vida de sua filha. Mas ela disse ao marido: nem que se passassem 10 anos, eu ainda não estaria devidamente preparada para uma situação como essa. Mesmo com o coração partido, eles foram até a sala onde estava o corpo da pequena. Fabian achava que não conseguiria passar por aquela situação, por isso ficou parado na porta. Ele fechou os olhos, pois não estava nem um pouco preparado para ver o corpinho de sua filha. Anália sentia que precisava fazer aquilo e a mulher não ignoraria o seu instinto materno. De alguma forma, ela sabia que tinha que ir até o fim com aquela história. Um profissional do lugar ajudou o casal e levou a pequena até a mãe. A mulher sentiu a pele gelada e lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Ela beijou a bebê enquanto lamentava, mas, de repente, ela sentiu algo estranho. Um verdadeiro milagre aconteceu bem diante de seus olhos. Depois de alguns minutos abraçados ao corpo, a mulher sentiu o dedinho dela se mexer. Ela gritou por ajuda, mas ninguém acreditou de verdade nela. No entanto, era real. Luz não havia falecido. Tudo não passou de um grande mal-entendido, pois os sinais vitais dela eram muito fracos. A bebê estava viva. Era inacreditável, mas ela realmente estava viva nos braços da mãe. Rapidamente a internaram para que fosse suprida com oxigênio, comida e calor. Luz lutou por sua vida como pôde. A pequena sofreu alguns danos por conta da geladeira do necrotério e terá algumas dificuldades ao longo da vida. Mas para aquela família, nada disso importava, pois eles estavam todos juntos graças aos instintos maternos de Anália. Obviamente, o hospital foi devidamente responsabilizado por esse mal-entendido que por muito pouco não custou a vida da pequena Luz. Mas me diz você, será que tudo não passou de um grande engano?
humano ou foi um milagre de Deus na vida daquela família? O caso que veremos hoje é um dos incidentes aéreos mais impressionantes e curiosos de toda a aviação mundial. Então já prepara sua pipoca, deixe seu like no vídeo e vem com a gente assistir essa história incrível. Você é uma daquelas pessoas que tem pavor de avião? Não se preocupe, você não está sozinho. Mais de 42% dos brasileiros não gostam de voar, mas a média mundial é de 30% da população que compartilha desse medo. O mais curioso é que, apesar desse medo compartilhado, o avião é o meio de transporte mais seguro. Apesar de incidentes aéreos serem realmente apavorantes, saiba que apenas 0,006% a cada 1 bilhão de passageiros falece por alguma falha com o avião. Aliás, a maioria desses incidentes acontece com aviões privados e pequenos, ou seja, com voos comerciais de grande porte é bem improvável de acontecer. Logo após o avião, na lista de transportes mais seguros estão os ônibus. Isso mesmo, os ônibus. Apesar de vermos na televisão com uma certa frequência de incidentes em rodovias envolvendo ônibus, eles tendem a ter menor taxa de fatalidade para os passageiros. Em terceiro lugar nessa lista estão os trens, que são o meio de transporte mais usado para a locomoção entre países europeus. Logo depois estão os barcos, principalmente grandes navios como os de cruzeiros. Por último, temos os carros e motos, que são considerados os meios de transporte menos seguros e são responsáveis por mais de 6 milhões de incidentes por ano só no Brasil, com mais de 15 mil incidentes que levaram ao falecimento das vítimas. É por isso que incidentes aéreos são muito raros e o que veremos hoje é ainda mais improvável de acontecer. O incidente aéreo mais bizarro. 28 de abril de 1988 era apenas mais um dia normal na vida de todas as pessoas, mas logo seria conhecido como a data do mais raro incidente aéreo de toda a aviação mundial. O voo Aloha Airlines 243 se preparava para sair do Aeroporto Internacional de Hilo, com destino ao Aeroporto Internacional de Honolulu, ambos no Havaí, ou seja, era um voo de curta distância, que só levaria de uma ilha até outra. Não sei se você sabe, super curioso, mas o Havaí é um arquipélago formado por 19 ilhas e atóis, então é bem comum o transporte de barco ou aviões entre as ilhas havaianas. Assim, o voo Aloha faria uma viagem bem rotineira em uma rota que seus pilotos já estavam cansados de saber. No voo, tinham 89 passageiros e 6 tripulantes. O piloto do voo era Robert Bob Schornsteimer, de 44 anos, que tinha uma experiência de mais de 8.500 horas de voo, sendo 6.700 delas no Boeing 737, mesmo modelo da aeronave do voo Aloha. A copiloto era Madeline Mimi Tompkins, de 36 anos, que também possuía muita experiência de voo nesse modelo de aeronave. Inclusive, é importante dizer que a aeronave já tinha sido usada 3 vezes na manhã daquele dia para voos curtos entre as ilhas havaianas, então aparentemente estava em perfeitas condições. As condições climáticas também estavam excelentes. Assim, às 13h25 do dia 28 de abril, o voo Aloha partiu em direção ao seu destino. Estava tudo dentro do esperado, e os pilotos Bob e Mimi iniciaram a subida de rotina da aeronave para que ela atingisse a altitude normal de voo de 24 mil pés. Foi quando, às 13h48, uma pequena seção no lado esquerdo da fuselagem do avião se rompeu, com um som de vento forte. Nesse momento, eles estavam a 43 quilômetros ao sudoeste da ilha de Kahului. Os pilotos tentavam controlar a aeronave, que virava aleatoriamente para a esquerda e direita, mas os controles pararam de funcionar. Mimi logo notou que um pedaço do isolamento cinza estava flutuando acima da cabine de pilotagem. Logo depois, Bob olhou para trás e viu o céu onde deveria ser o teto da primeira classe. O pequeno furo já era uma cratera. Foram perdidos mais de 5 metros
metros do teto da aeronave. Era realmente um rombo impressionante. Os passageiros e comissários achavam que os pilotos haviam falecido, porque o avião estava fora de controle. Enquanto isso, os pilotos não conseguiam sequer imaginar que os passageiros ainda estavam vivos. Quer saber como essa história acabou? Continue conosco e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um desfecho dramático. Graças à alta competência de Bob e Mimi, mesmo sem controles, conseguiram colocar a aeronave na direção do aeroporto mais próximo, na ilha de Maui. O pouso foi extremamente angustiante, pois o chão do avião estava prestes a ceder embaixo dos pés dos passageiros. Qualquer movimento em falso da aeronave a faria partir em 1000 pedaços. Foram 13 minutos agoniantes para todos os passageiros e tripulantes, mas enfim estavam em terra firme. Após o pouso, os escorregadores da evacuação foram acionados e os passageiros foram rapidamente evacuados da aeronave. No total, 65 pessoas foram feridas, 8 delas com ferimentos graves. Na época, Maui não estava preparada para uma emergência desse tipo. Assim, os feridos precisavam ser levados para o hospital em vans pertencentes à empresa de turismo Akamai Tours, dirigida por funcionários e mecânicos, já que a ilha contava apenas com 2 ambulâncias. Por sorte, 2 dos motoristas da Akami eram ex-paramédicos e estabeleceram um protocolo de triagem na própria pista. Lamentavelmente, houve uma fatalidade. A comissária de bordo, Clarabelle Lanzin, de 58 anos, não conseguiu se segurar e foi arrastada pelo forte vento. Ela estava em pé, servindo os passageiros no momento em que ocorreu a despressurização da cabine. Seu corpo jamais foi encontrado. Por sorte, esse incidente extremamente sério só teve uma vítima fatal por conta do momento em que ocorreu. Os passageiros ainda estavam com os cintos de segurança afivelados, esperando as luzes de alerta do cinto apagarem. Se fosse em um momento do voo em que estava liberado ficar sem cinto, Clarabelle não seria a única vítima. Esse foi um evento sem precedentes na história da aviação. Ninguém antes havia conseguido pousar uma aeronave muito danificada. Um incidente grave, mas que conseguiu não ser pior graças à perícia de Bob e Mimi. Inclusive, se não fosse a rápida comunicação entre os pilotos, mesmo sem se ouvirem, devido aos barulhos extremamente altos, os passageiros poderiam até mesmo terem entrado em estado de choque, pois o ar estava rarefeito e as temperaturas naquela altitude eram negativas. De quem é a responsabilidade? Após o incidente, o passageiro Gaio Yamamoto relatou que, ao embarcar no avião, notou que parecia ser uma rachadura na fuselagem, mas não disse nada, pois acreditava que a aeronave tinha sido inspecionada. Outros relatos apontam ainda que, mesmo após 3 voos anteriores no mesmo dia, nenhum funcionário verificou se a aeronave estava em condições de voar uma 4ª vez. Depois de uma série de análises do que sobrou da aeronave destruída, os especialistas chegaram à conclusão de que o incidente foi causado por um problema na manutenção e inspeção da aeronave, pois haviam claros defeitos estruturais na fuselagem. Até a data do incidente, essa aeronave já tinha acumulado mais de 35.000 horas de voo, o que é mais do que o dobro do número de ciclos de voo para os quais esse modelo de avião foi preparado para aguentar. Além disso, foram muitos anos de voo em uma área exposta a elementos como sal e umidade, o que só colaborou ainda mais para a corrosão do material. Uma inspeção da frota da companhia aérea Aloha Airlines revelou problemas com a estrutura de quase todos os aviões. Como resultado, 2 aeronaves foram demolidas juntamente com o avião envolvido no incidente de 28 de abril. Graças a esse trágico incidente, as companhias aéreas foram forçadas a investir na qualidade de programas de manutenção e inspeção. Uma explicação alternativa diz ainda que a fuselagem realmente falhou e abriu um buraco no avião. Nesse momento, Clarabelle teria sido sugada para a abertura e ficado presa. Esse bloqueio teria feito um aumento de pressão, produzindo um efeito chamado golpe de ariete ou martelo fluido. Porém, essa teoria foi descartada. O incidente com o voo Aloha foi mostrado algumas vezes em produções audiovisuais, como na famosa série de televisão canadense Mayday e em um filme feito para a televisão chamado Miracle Landing, Voo 243, pouso de emergência. O caso que iremos contar hoje é inacreditável. Este homem fugiu para a floresta com seu filho de 2 anos e viveu por lá durante 41 anos.
Por que ele fez isso? Como ele foi descoberto? A Batalha do Vietnã foi um conflito que aconteceu entre 1959 e 1975 entre o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte, com a tentativa de unificação do país. Por conta da Guerra Fria, existia uma forte motivação ideológica por trás desse conflito. Isso porque o Vietnã do Norte era comunista e apoiado pela União Soviética, enquanto o Vietnã do Sul tinha ideologia capitalista e apoio dos Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos se envolveram diretamente na batalha e, em 1969, chegaram a enviar mais de 500 mil soldados ao Vietnã. Acredita-se que o número de pessoas que perderam a vida neste conflito seja entre 1,5 milhão a 3 milhões. Além disso, esse conflito ficou marcado por cenas de brutalidade contra civis que chocaram o mundo. Os Estados Unidos usaram napalm, que são explosivos químicos, o que causou grave contaminação do solo e até hoje afeta o país, o que podemos ver através do aumento de casos de doenças como o câncer. Por esses e outros motivos, surgiram diversos protestos ao redor do mundo que ficaram conhecidos como Maio de 68. Eram movimentos de maioria jovem, revolucionários e contra a cultura. Dessa forma, o exército americano foi duramente criticado por promover atos contra civis de pequenas aldeias vietnamitas sobre a alegação de que abrigavam guerrilheiros comunistas, conhecido pelo nome de Vietcongs. Os Vietcongs tinham uma tática de guerrilha que consistia em se esconderem na floresta. Os soldados americanos mal conseguiam ver o que os atingia. Por isso, os Estados Unidos resolveram utilizar o napalm, porque ele incendiava grandes trechos de floresta e o químico laranja era usado para desfolhar trechos da floresta. E isso tinha o objetivo de diminuir a área de ataque dos Vietcongs. Mas foi uma tentativa frustrada que acabou tirando a vida de inúmeros vietnamitas. As consequências disso foram devastadoras para diversas famílias. É o que veremos hoje com a história de Hu Van Tan e Hu Van Lang. Tarzan. Em 1972, Tan fugiu com seu filho de 2 anos para a selva. Isso porque as tropas dos Estados Unidos bombardearam sua aldeia, o que levou ao falecimento de sua esposa e seus 2 filhos mais velhos. Assim, Tan não pensou 2 vezes e se escondeu nas profundezas da selva da província de Tay Tra. Durante os anos em que viveram na selva, pai e filho aprenderam a caçar, construíram um bom abrigo e, assim, prosperaram e sobreviveram na dura vida da selva, se tornando verdadeiros Tarzãs da vida real. Vale dizer que Tan tinha servido como Vietcong e as táticas de guerrilha que aprendeu ajudaram muito a ele e a seu filho. Eles nunca pensaram em sair da selva, pois acreditavam que o conflito ainda estava acontecendo. Durante todos esses anos, sempre que pai e filho viam um forasteiro, corriam ainda mais para dentro da floresta e nunca ousaram se aproximar, pois acreditavam que eram soldados. Tudo mudou quando Álvaro Cerezo, diretor administrativo do Doca Stowaway, uma empresa que oferece férias em partes remotas e desabitadas do mundo, conheceu a família e, com calma, conseguiu mostrar que ele não era uma ameaça. Foi assim que acabaram passando 5 dias juntos na selva. Álvaro escreveu sobre seu encontro com os dois em um blog. De acordo com Álvaro, durante as primeiras horas em que estive com ele, percebi que Lang estava entusiasmado com a ideia de conhecer pela primeira vez o local de onde ele veio. Ele admitiu também que seu principal objetivo era entender como os 2 soldados sobreviveram na selva por 41 anos, mas logo percebeu que eram as pessoas mais calorosas que havia conhecido. Conforme seu post, descobriu uma das pessoas mais cativantes que já conheci. Por esta e outras razões, a sobrevivência ficou em segundo plano e decidi relaxar e desfrutar estar com amigos neste ambiente. Álvaro contou ainda em seu blog que a comida nunca foi realmente um problema para pai e filho, porque eles comiam de tudo. Sua dieta se baseava em frutas e legumes encontrados na floresta. Eles também colhiam mel em colmeias e cozinhavam vários tipos de animais, o que incluía variedades de morcegos, pássaros, sapos, lagartos, macacos, ratos, cobras e peixes. Eles também mantinham uma fogueira acesa 24 horas por dia, 365 dias por ano. Além disso, entalharam diversas ferramentas e utensílios de cozinha. Para isso, eles utilizavam não só a madeira das árvores, como o resto de aço que encontravam na floresta, resquícios de armamentos utilizados na batalha.
Álvaro se surpreendeu também com o fato da dupla nunca ter tido grandes problemas de saúde. Ocasionalmente tinham gripe ou dores de estômago, mas nada além disso. Álvaro se divertia, no bom sentido, com a ingenuidade de seu mais novo amigo. Lang ainda acreditava que a lua foi fabricada pelo homem e, em seus 42 anos de vida, ele não sabia da existência das mulheres, pois seu pai sempre evitou tais assuntos. No entanto, quando Álvaro contou para Lang, o rapaz decidiu que encontraria uma moça e se casaria. Holofotes. Logo, os dois homens da selva passaram a ser conhecidos pelo mundo e muitos eram aqueles que queriam resgatá-los dessa vida isolada. Álvaro tentou convencê-los a voltar, mas Tan estava inflexível e também não permitiu que seu filho fosse conhecer a civilização com seu novo amigo. Mas existia um homem em específico que queria muito encontrar com eles. Seu nome era Hu Van Tri. Acontece, super curioso, que um dos filhos de Tan, dado como falecido, conseguiu sobreviver. Tri tentava rastrear seu pai há anos, pois sabia que o velho Vietcong tinha se escondido na floresta com seu irmão mais novo. Porém, sempre que ele chegava perto de uma pista, novamente perdia o rastro dos dois. Até que, através do blog de Álvaro, Tri soube da localização exata de sua família. Assim, ele foi a seu encontro. Como seria demais para Tan saber que ele era um de seus filhos, ainda mais devido à idade avançada dele, Tri se aproximou dos dois sem revelar seu parentesco. Foram cerca de 2 anos de visitas contínuas de Tri até que finalmente conseguisse convencer Tan a sair da floresta. O velho senhor aceitou principalmente por estar com alguns problemas de saúde que precisavam ser checados pelos médicos. Assim, Tan, agora com 85 anos, e Lang, de 44 anos, finalmente voltaram para a civilização. Eventualmente, Tri conseguiu explicar para seu pai e seu irmão de seu parentesco, o que deixou os dois muito felizes. Tri descreveu ainda seu irmão como um bebê no corpo de um homem, uma vez que tudo ainda era muito novo para ele. Lang finalmente viu uma mulher de perto e, apesar de entender que homens e mulheres são diferentes, ele não conseguia compreender que diferenças eram essas. E como Álvaro descreveu em seu blog, posso confirmar que Lang nunca teve o mínimo de desejo de contato íntimo e o instinto reprodutivo nunca surgiu em sua mente. O governo vietnamita os colocou em um novo lar e lhes deu tratamento preferencial devido ao status de Tan como guerrilheiro veterano. Apesar do confronto de suas novas vidas, os dois nunca se sentiram à vontade nas cidades cheias de concreto. Tan costumava ir para a selva por horas a fio, não importava como estivesse o clima. Os médicos disseram que ele estava sofrendo com uma doença mental. Lang também preferia a vida em meio ao campo. Como ele não precisava mais caçar para sobreviver, ele não sabia o que fazer com seu tempo livre. Assim começou a cultivar arroz e mandioca nas antigas terras de sua família. Apesar de Lang não viver como um vietnamita moderno, ele aprendeu inglês e se acostumou com algumas das conveniências modernas. Na verdade, mesmo que Lang goste de sua vida no campo, ele realmente ama visitas e sempre se mostra muito receptivo. Seu irmão Tri frequentemente os visita e juntos ficam vigiando seu pai. Atualmente, Lang não deseja mais se casar, pois percebeu que sua figura um tanto excêntrica afastava as mulheres. Mas ele não se incomoda com isso, pois tem tantas outras coisas para aprender que nunca se sente sozinho. Esses dois garotos são aparentemente comuns, mas todo dia quando anoitece, seus corpos se transformam. O que será que eles escondem? Tá super curioso para descobrir, não é mesmo? Bora pro vídeo! Shoaib Ahmed e Abdul Rashid são irmãos. Esses dois garotos comuns enganavam muitas pessoas com suas aparências saudáveis, mas poucos sabiam de algo incomum que acontecia com eles. Os irmãos tinham um grande segredo que foi revelado ao mundo. De dia, eles brincam com os amigos, jogam bola, vão à escola normalmente e inclusive são ótimos alunos. No entanto, assim que anoitece, não somente o céu muda lá fora, mas os garotos também. Já vamos te contar mais sobre essa história super curiosa, mas queremos te lembrar de já deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Abdul e Shoaib ficaram conhecidos por todos como crianças solares, e o caso deles deixou os médicos paquistaneses completamente
completamente confusos. Ambos com menos de 15 anos de idade, são garotos ativos e com bastante vitalidade durante o dia, mas assim que o sol se põe, eles acabam entrando em uma espécie de estado vegetativo. Sim, super curioso, eles se tornam incapazes de se mover e até mesmo de falar, mas na manhã seguinte, quando o sol retorna, eles acordam e agem como se nada tivesse acontecido com eles. A ajuda chega. Mohammed Hashim, pai dos meninos, sempre foi um homem muito simples e cercado pela pobreza desde muito novo e mal tinha uma perspectiva de vida. Ele é morador de uma vila perto de Quetta, no sudoeste do Paquistão. Mohammed se casou com sua prima de primeiro grau, com quem teve 5 filhos. 2 deles acabaram falecendo ainda muito jovens. Um deles não apresentou qualquer doença, mas para o azar de Shoaib e Abdul, eles foram os irmãos que nasceram com essa condição desconhecida. Mesmo vendo o sofrimento dos filhos, Mohammed e sua esposa não tinham quaisquer condições de levá-los a um médico. Foi então que o pai, desesperado, acreditando que seus filhos estavam sob o efeito de algum tipo de magia negra, levou os filhos até curandeiros. Mohammed esperava que a religião e algumas práticas espirituais fizessem seus filhos serem libertos, mas, após muitas tentativas, nada surtiu efeito. O professor dos meninos começou a notar o horário que eles chegavam e em como eles aparentavam estar cansados em certos dias. Então conversou com ambos para entender mais a fundo o que estava acontecendo. O professor acabou descobrindo com que os garotos tinham de lidar todas as noites e tomou uma atitude para que eles não continuassem sofrendo. Com alguns contatos, ele conseguiu a ajuda do governo para que os meninos tivessem tratamento gratuito no hospital da capital em Islamabad. E não somente conseguiram tratamento gratuito, como também os médicos, assim que souberam do caso, ficaram interessadíssimos em estudá-los, afinal nunca tinham visto um caso como aquele antes. Tanto os médicos locais como médicos de cidades vizinhas juntaram forças para encontrar o motivo de tudo aquilo. Para isso, fizeram os mais diversos exames. Para ser minimamente exato, Shoaib e Abdul passaram pela quantidade surreal de 450 exames e experimentos médicos. Crianças solares? O médico responsável por todo o estudo era o Dr. Javed Akham, o professor de medicina do Instituto de Ciências Médicas do Paquistão. Antes de diagnosticarem os meninos, um jornal local entrevistou o doutor, perguntando se eles tinham alguma ideia do que estava causando os sintomas. Dr. Javed respondeu: "Nós encaramos esse caso como um desafio. Nossos médicos estão fazendo exames para determinar por que essas crianças permanecem ativas durante o dia, mas não conseguem abrir os olhos, não podem falar ou comer quando o sol se põe." A primeira coisa que eles investigaram foi a ideia do pai de que a doença que os meninos tinham estava ligada diretamente à luz do sol. Como essa hipótese era um pouco fora da curva para os cientistas, eles exploraram essa possibilidade e, dentro de alguns dias, ela foi oficialmente descartada. Para que fosse oficialmente descartada, fizeram um experimento colocando os meninos dentro de um quarto escuro durante o dia e mandaram que eles agissem normalmente, conversassem e se mantivessem dentro do local. E assim fizeram. Em nenhum momento demonstraram estar cansados e sonolentos. Um dos outros testes feitos foi para comprovar as suspeitas mais comuns de que os meninos estivessem sofrendo com uma paralisia temporária ou até mesmo um tipo de paralisia do sono, que é quando o corpo permanece paralisado durante o sono enquanto o cérebro está acordado. Após tantos esforços, os médicos encontraram o que estava causando tudo aquilo. A resposta: a causa daquela condição de Shoaib e Abdul não era por eles serem crianças solares, como seu pai e toda a sua família acreditavam. O que aqueles irmãos tinham era uma doença neuromuscular chamada de miastenia. Essa doença é rara e de difícil diagnóstico. Isso, inclusive, fica claro após os mais de 400 exames que os irmãos tiveram que passar e, infelizmente, ela não tem cura. A miastenia se manifesta de diversas formas, sendo que a mais conhecida é a miastenia gravis. De acordo com o Dr. Eduardo Stefan, médico neurologista e diretor científico da ABRAME, a Associação Brasileira de Miastenia, os principais sintomas são fraqueza nos músculos dos braços e
das pernas, fadiga extrema, pálpebras caídas, dificuldade para falar, mastigar e engolir. O cansaço produzido por essa doença pode permanecer por algumas horas ou durante todo um dia ou uma noite, como no caso dos irmãos. Mas essa condição não faz a pessoa perder somente uma parte de seu dia. Se ela ficar inativa por mais tempo, ela pode acabar entrando em um estado de demência. Os médicos paquistaneses só conseguiram identificar essa doença, pois continuaram insistindo com seus exames e testes. Afinal, ela é realmente difícil de ser diagnosticada. Com a descoberta da miastenia, Dr. Javed acredita que isso seja uma condição genética, pelo fato do pai e a mãe serem primos em primeiro grau, e que, diga-se de passagem, esse tipo de relação não é incomum no Paquistão, mas a nível de conhecimento, quando primos têm filhos, ocorre um grande risco da criança nascer com uma condição genética que provoque problemas de saúde ou que a criança já nasça de fato com algum defeito congênito. Embora tenham diagnosticado a condição de Abdul e Shoaib, os médicos não têm certeza de quais genes podem ter esses efeitos tão severos no comportamento dos meninos. Dr. Javed entrevistou o casal e, pelos sintomas que eles descreveram, os dois filhos que eles tiveram antes de Shoaib e Abdul aparentemente sofriam com a mesma condição, e somente a irmãzinha deles que não foi afetada. Mas certamente esses irmãos terão a chance de viver muitos anos, afinal estão tendo a oportunidade de receber tratamento médico. Muitos noticiários ficaram interessados no caso inusitado. Um deles foi uma agência de notícias, a Associated Press, que entrevistou os irmãos. Shoaib, que foi questionado sobre o que gostaria de fazer no futuro, respondeu empolgado: "Vou me tornar professor." Logo em seguida, Abdul respondeu também a pergunta, dizendo que queria se tornar um estudioso islâmico. Mesmo que não haja cura, os médicos prescreveram alguns medicamentos que ajudarão a aliviar a condição para que os irmãos possam levar uma vida o mais tranquila possível. O Dr. Javed afirmou ao Barcroft Media: "Esses meninos agora terão uma vida quase normal com a ajuda dos medicamentos. Com um avanço tecnológico e científico, acreditamos que em breve Abdul e Shoaib terão um antídoto necessário para levar uma vida 100% normal e aproveitando tanto o dia quanto a noite." Super curioso, como o Sr. Mohammed acreditava que seus filhos eram crianças solares que recebiam energia do sol, queremos aproveitar aqui para te lembrar de não esquecer de tomar sua dose diária de vitamina D. Basta pegar um pouco de sol, isso com certeza evitará até mesmo que você fique doente. Uma gatinha, nomeada de Masha, vivia uma vida tranquila no conjunto de apartamentos na cidade de Obninsk, na Rússia, e se tornou mundialmente conhecida no ano de 2015. Masha sempre foi uma gata muito simpática, quieta e amada por todos os moradores do condomínio. No entanto, certo dia, o animal surpreendeu a todos, chorando e miando extremamente alto. Os moradores sabiam que aquele não era o seu habitual, e certamente havia algo de errado. A primeira moradora a escutar os miados escandalosos de Masha foi uma mulher chamada Irina Lavrová. A gata era cuidada por todos do condomínio, mas Irina em especial sempre a alimentava, dava um lugar quentinho para dormir e a levava ao veterinário quando necessário. Sendo assim, a mulher estava sempre em alerta quando se tratava de Masha. Seguindo as pistas. No fatídico dia, ao escutar a gata, Irina acreditou que ela tivesse se machucado ou algum carro tivesse a atropelado, visto que o trânsito era recorrente naquele lugar. A mulher não perdeu tempo e saiu de casa para ver o que realmente estava acontecendo. No entanto, como o condomínio tinha muitas casas, não foi nada fácil encontrar a direção de onde estava vindo o barulho. A única coisa que Irina sabia era que, com toda a certeza, aquele miado pertencia a Masha. Passados alguns minutos e caminhando por todo o condomínio, Irina finalmente identificou de onde o miado estava vindo. O detalhe era que, ao ver a senhora caminhando à procura da direção de onde vinha o som, alguns outros moradores começaram a acompanhá-la. Afinal, não era somente a mulher que estava achando estranho Masha estar miando a plenos pulmões daquela forma. Identificaram que o som vinha de um corredor entre um dos complexos de apartamento e se aproximaram do local. Eles acreditavam que encontrariam alguma coisa horrível devido aos gritos
todos desesperados, mas na verdade encontraram algo que chocou ainda mais. A gatinha estava apenas sentada, os encarando e miando incansavelmente. No início não entenderam, afinal ela estava fisicamente bem, mas logo o olhar foi desviado para algo que estava junto dela dentro da caixa, um bebê. Masha cuidou do bebê como se fosse um de seus próprios filhotinhos. Ela ficou no corredor junto do bebê durante toda a noite, e naquela noite em específico tiveram temperaturas abaixo de zero. Masha estava na caminha improvisada, que era uma caixa de papelão, e assim passou todo o tempo deitada ao lado do bebê e o aninhando para mantê-lo aquecido da forma que conseguia. Todo esse cuidado parecia acalmar a criança, pois ele nem sequer chorava. Tanto Irina como os moradores que estavam junto dela ficaram embasbacados com a cena que se apresentava bem diante de seus olhos. Quem deixou o bebê ao menos se certificou de que a pessoa que o encontrasse teria suprimentos necessários por alguns dias, pois havia fraldas, uma mamadeira com leite e uma bolsa ao lado da caixa com roupas. Irina imediatamente chamou a emergência e logo em seguida a polícia. Os moradores concordaram com a atitude da mulher, pois acreditavam que as autoridades saberiam o que fazer para que a bebê ficasse bem e para que os responsáveis pelo abandono fossem encontrados. No entanto, eles não poderiam imaginar e nem mesmo prever que Masha se demonstraria a protetora da criança, quase como uma verdadeira mãe. Instinto maternal. No momento em que a ambulância chegou e os paramédicos se aproximaram do bebê, Masha fez algo que muitos julgaram impensável vindo de um gato. Afinal, muitas pessoas acreditam que somente o cachorro é o melhor amigo do homem e tem instintos amigáveis. A gatinha permaneceu ao lado da caixa e seguiu com um olhar cada movimento dos socorristas. Ela estava ali para definitivamente pôr em dúvida todas as afirmações acerca dos gatos. Masha queria ter certeza que a criança ficaria bem. Então, assim que colocaram a bebê dentro da ambulância, ela começou a tentar pular dentro do veículo. Tanto os moradores quanto os paramédicos ficaram impressionados com tanto apreço que aquela gata criou pelo bebê em tão pouco tempo. Mas não para por aí. Assim que o veículo começou a andar, a gata correu atrás por alguns segundos. Os socorristas dentro da ambulância ficaram embasbacados enquanto a gata perseguia o veículo e constataram que a gatinha era extremamente inteligente e certamente entendia tudo o que estava acontecendo. No entanto, a perseguição cessou quando a gatinha percebeu que não conseguiria acompanhar. Ela parou na estrada e ficou. Sim, curiosos? Como diriam, Masha esperou sentada para não se cansar. Ela permaneceu no mesmo lugar por horas, olhando a todo momento para o final da rua. Estava claro que a gata estava esperando que alguém trouxesse a criança de volta. Após várias horas, quase anoitecendo, ao perceber que a bebê não voltaria, Masha voltou para o condomínio e dessa vez foi direto para a casa de Irina. Assim que o bebê chegou ao hospital, os enfermeiros o levaram imediatamente para a sala de emergência para ser examinado. Muitos, ao ver o pequeno e saber rapidamente da história através dos socorristas, ficaram extremamente aflitos. Eles tinham muito medo de que os órgãos do bebê tivessem sido afetados em algum grau devido às temperaturas baixas da noite anterior. Fizeram diversos exames sanguíneos e principalmente de imagem para ver se tudo ainda funcionava corretamente e se ele não tinha adquirido pneumonia. E para a surpresa de todos, o bebê não aparentava nem mesmo ter sido abandonado. Sua saúde estava 100%. Todos concluíram que certamente a gatinha conseguiu mantê-lo totalmente aquecido, assim como ela manteria algum filhote seu. Heroína felina. O ocorrido ganhou notoriedade e um dos âncoras de um telejornal local disse durante a transmissão: os moradores afirmam que, se o gato não tivesse cuidado dele, o bebê não teria chance de sobreviver. Irina também foi entrevistada e disse ao jornalista: ela é muito calma e amigável, então, quando a ouvi miar, pensei que talvez ela tivesse se machucado. Normalmente ela teria vindo e me cumprimentado. Você pode imaginar meu choque quando a vi deitada em uma caixa ao lado de um bebê. Desde que as pessoas souberam do que a gata foi capaz de fazer por um bebê, Masha começou a ser tratada como uma verdadeira celebridade, não somente no condomínio, como mundialmente. Afinal, a gatinha era uma verdadeira heroína. Graças a Masha, que se manteve ao lado do bebê, o aquecendo por tanto tempo e garantindo que estivesse seguro, ele foi poupado do que poderia ter sido um fim prematuro. Nova vida.
Foi constatado que o bebê salvo estava com apenas 12 semanas de vida. Infelizmente, não encontraram a pessoa que foi capaz de fazer tamanha crueldade. Inclusive, muitos questionaram o porquê da pessoa não colocá-lo na porta de algum morador da localidade, ao invés de deixar o bebê tão escondido a ponto de apenas um gato conseguir encontrá-lo. Bem, mesmo sem respostas concretas sobre o ocorrido e sem a identificação dos pais, o bebê teve a oportunidade de ter uma vida nova. Ele estava saudável e nem mesmo apresentou sinais de desnutrição. Dentro de algumas semanas, ele foi colocado para adoção. Não sabemos quem o adotou, mas temos certeza que ele foi adotado por uma família muito amorosa e que certamente cresceu cercado de muito amor. E quanto a Masha, ela também recebeu muito amor, atenção e muitos que souberam do ato heróico a presentearam com guloseimas. Ela se tornou um motivo de orgulho e não é para menos. Essa história lembra bastante o filme Sempre ao Seu Lado, que conta a história do cãozinho Hachiko, que criou um profundo laço de lealdade com seu dono e o esperou por anos numa estação de trem. Contar mais do que isso seria um spoiler para quem não assistiu, mas vale conferir este emocionante filme que ressalta o quanto os animais, assim como Hachiko e Masha, podem ficar apegados a amar verdadeiramente um humano. Um menino bateu sua bicicleta em um carro de luxo e a reação do dono do veículo foi surpreendente. Será que ele deu uma lição no menino? Fica por aí para conferir mais uma de nossas incríveis histórias. Mas antes, já sabe, né? Deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Super curioso! Você deve saber que Porsche é uma marca de carros de alta qualidade e que costumam ser bem caros. Os modelos mais baratos estão na faixa de R$400 mil e os mais luxuosos chegam a R$1 milhão. Para você ter uma ideia, o carro mais barato da BMW, que também é considerado uma marca de luxo, sai por R$235 mil. Mas um Porsche não chega a ser um Bentley. Acredite, o Bentley mais barato sai por R$900 mil. Com esse valor, é possível comprar mais de 30 Gol 1.0. Então, não é surpresa que os consertos de carros de luxo sejam muito caros. Agora, e se for uma criança que bateu no carro, como é que fica? É isso que acompanharemos a seguir. Apertem os freios. Sevil Özkan era uma mulher turca nascida em Ankara. Vinda de família muito humilde, Sevil começou desde cedo a batalhar para conseguir um pouco de conforto em sua vida e na de seu filho, Demir, já que ainda por cima era mãe solteira. Quando seu filho ainda era um pequeno menino de 4 anos, Sevil decidiu que era hora de se mudar para Istambul, uma cidade que traria melhores condições de emprego para essa dedicada mãe. Os anos se passaram e tudo o que a mulher ganhava servia para botar o pão de cada dia na mesa e o que sobrava do valor era investido com seu filho. Demir foi ensinado desde pequeno a valorizar as coisas usadas, porque o que para alguns pode ser algo a ser descartado, para outros é extremamente valioso. Assim, o garoto cuidava muito bem de seus poucos bens que sua mãe esforçada lhe dava, até que um dia veio o grande presente, uma bicicleta azul linda. Estava um pouco enferrujada, é verdade, até porque era usada, mas vendo a alegria de Demir, podemos afirmar que era um presente que valia muito mais do que qualquer dinheiro possa comprar. O menino ia para a escola de bicicleta todos os dias. Como ele estudava em uma escola com outras crianças com poucas condições financeiras, era um dos poucos a ter uma bicicleta. Todos seus amigos se admiraram, ainda que não fosse a bicicleta do modelo mais novo. É claro que, como um item antigo, a bicicleta exigia manutenções constantes, apertar alguns parafusos aqui e ali, essas coisas. Porém, teve um dia que o menino saiu tão apressado que não viu uma coisa importante: os freios estavam meio soltos. Cabum! O menino estava tranquilamente pedalando até chegar a uma ladeira. Ele começou a descer a ladeira como sempre fazia em seu trajeto até a escola. O problema é que os freios não estavam funcionando e a bicicleta estava acelerando cada vez mais. Ele ia bater e Demir foi descendo a ladeira sem saber como amortecer sua queda. O garoto torcia para não ser atropelado, pois abaixo da ladeira tinha um cruzamento de carros. Foi quando um senhor saiu de uma garagem com seu carro e a bicicleta do garoto atingiu em cheio o veículo. O menino
foi arremessado para cima do carro, mas por sorte não aconteceu nada mais grave. O homem saiu alarmado do carro e ajudou o menino a descer. Ele verificou se Demir tinha quebrado algum osso e levou o menino para o hospital. A todo momento no trajeto, o garoto se desculpava, pois havia notado que o carro do homem era um Porsche extremamente extravagante. O homem parecia não dar atenção ao menino. Chegaram no hospital e estava tudo bem com Demir. Logo, sua mãe também foi ao seu encontro, mas quando o menino perguntou sobre o homem, ela informou que o estranho havia ido embora antes de sua chegada, encarando o desconhecido. 2 dias depois, o garoto voltou para a escola. Infelizmente era a pé, já que sua bicicleta foi totalmente destruída no acidente. Seus amigos tentaram confortar o menino, sugerindo suas brincadeiras preferidas, mas Demir não demonstrava interesse por nada. Na verdade, aquele garoto se sentia culpado por ter danificado o carro do desconhecido e culpado por estragar sua bicicleta, cuja mãe deu tudo o que tinha para lhe presentear. Ele ficava repassando aquele dia na sua cabeça e pensando por que não havia checado os freios. Ao final das aulas, Demir não quis ir jogar bola com seus amigos, um passatempo bem comum entre eles. Preferiu ir de volta para casa, pois só queria entrar em seu quarto e se afundar em sua cama. Quando chegou em casa, levou um susto ao ver uma Ferrari estacionada em seu portão. Do lado do brilhante carro vermelho, tinham 2 silhuetas. Se aproximando, viu que uma era de sua mãe e a outra era do desconhecido. Ao ver o garoto, ambos sorriram e o homem foi em sua direção. Ele se apresentou. Olá, Demir, eu sou Hakan Wizal. Desculpe não ter me apresentado naquele dia. Fico feliz em te encontrar bem. O menino não sabia como Hakan descobriu seu nome e seu endereço. O homem explicou que perguntou para a enfermeira no hospital. Ela lhe disse essas coisas porque era sua amiga e sabia que as intenções dele eram genuínas. Demir encheu os olhos de lágrimas, pedindo novamente desculpas pelo prejuízo e dizendo que iria arranjar um emprego para pagar o homem. Hakan ficou surpreso com o que o garoto estava dizendo e explicou que o Porsche era apenas seu veículo do dia a dia e era de um modelo mais antigo. Ele ainda tinha a Ferrari e poderia se locomover com ela até seu novo Porsche chegar. Sim, super curioso, esse homem tinha dinheiro suficiente para comprar um Porsche novo de um modelo ainda mais chique. Já que Hakan não estava lá para lhe cobrar, Demir perguntou ao homem o que ele queria. Ele pediu ao menino para ir até a entrada de sua casa e o garoto o fez. Ao olhar na varanda de casa, Demir viu uma bicicleta novinha de um modelo que tinha acabado de ser lançado. Ele ficou embasbacado, mal podia acreditar. Hakan explicou que viu o que significava para o menino a bicicleta e que depois de conhecer Servil, percebeu o quanto a mãe tinha feito por Demir. O homem lhe disse que admirava pessoas assim, até porque ele mesmo era de origem humilde. Batalhou muito até chegar onde chegou, mas para isso fez alguns sacrifícios, pois não pode ter uma família. Hakan lhe disse: eu vejo aqui uma família feliz, algo que em todos os meus 55 anos de vida eu não vi. Pessoas com mais dinheiro ficam gananciosas, não dão valor às pequenas coisas. Vocês dão e isso é precioso. Ok, falou o cara que ia comprar um Porsche novo, mas Hakan sabia que essa era apenas uma das contradições de sua vida. Foi quando ele olhou para Demir e disse que queria investir em seu futuro. Para isso, ele custearia toda a sua educação, iria transferir o menino para um colégio particular de elite e investiria para que o garoto se formasse na profissão que desejasse. Ele disse que compraria uma casa para Demir e Servil, mas a mulher rapidamente recusou. Ela gostava do bairro, tinha amigos fiéis e aquela casa representava tudo que ela tinha batalhado por anos. O homem achou justo e ofereceu então uma reforma na casa. Isso Servil aceitaria de bom grado, pois sua velha casa merecia melhorias urgentes. Apesar do que aconteceu, os três mantêm uma vida privada, então não sabemos como eles estão agora. Esperamos que todos estejam bem. Bilhete no Porsche. Aqui no Brasil também aconteceu um caso incrível em Florianópolis. Matheus Souza, um jovem analista de TI, bateu seu carro em um Porsche estacionado. O rapaz ficou desesperado e procurando o dono. Depois de algum tempo percebeu que não iria localizar a pessoa. Qualquer pessoa mal intencionada iria embora, não é mesmo? Mas não Matheus. Ele deixou um bilhete no Porsche pedindo desculpas ao dono e deixando seu telefone para que pudesse entrar em contato e acertar questões quanto ao conserto do carro. Escrevi um bilhete para me desculpar
desocupar, deixar meu contato e fui almoçar. Quando voltei, o carro ainda estava lá, disse Matheus ao G1. O dono do Porsche era o psicólogo Carlos Pimenta. Ele disse que o carro sofreu apenas um arranhão e que provavelmente ninguém viu a batida. Ele reconheceu a atitude do rapaz. Matheus não tinha motivo nenhum para ter essa atitude. Foi só uma questão de ética. Temos que valorizar esse tipo de prática. Mesmo assim, Carlos ligou para o número que Matheus havia deixado no bilhete. O homem disse ainda que não vai levar o carro para ser consertado e não vai cobrar Matheus pelo prejuízo, pois somente sua atitude honesta vale mais do que isso. São histórias como a de Demir e de Matheus que fazem nossos corações ficarem completamente aquecidos, não é? Espalhe bondade e o mundo te retribuirá. Já pensou você ter seu DNA analisado e descobrir que seu tataravô era nórdico? Hoje em dia é possível acessar até 8 gerações de seus ancestrais através do teste de ancestralidade. Basicamente funciona assim: você compra um kit desse teste pela internet, ele vai chegar até sua casa e você coletará uma pequena quantidade de saliva para colocar no teste. Pronto? Aí você envia a um laboratório pelo correio e pouco tempo depois recebe um mapa detalhado com os países de origem de seus ancestrais. Esse teste ficou super famoso nos Estados Unidos e, de acordo com uma pesquisa publicada na MIT Technology Review, até o início de 2019, pelo menos 26 milhões de americanos já haviam coletado amostras de saliva para ter um pedacinho do seu DNA analisado. E esse teste está sendo popularizado no Brasil também, por conta do preço. Quando os exames de DNA começaram na década de 80, custava por volta de R$40 mil e levavam meses para ficarem prontos. Hoje em dia, por R$200, você compra um desses kits caseiros. E os resultados têm impressionado os consumidores. Pensando em todas essas questões, Claire Wilson decidiu que o melhor presente para o aniversário de 30 anos de seu marido, Mike Clark, seria um teste de DNA, já que ele tinha muita curiosidade de descobrir mais sobre sua origem. Afinal, o pai de Mike sempre se orgulhou muito da origem irlandesa de sua família. Um amor de infância. Claire e Mike cresceram na mesma vizinhança. Ele era o filho mais velho de Mary e John Clark. Já a garota era a segunda filha de Vivian e Charles Wilson. Juntos, John e Charles tinham uma firma de contabilidade. Assim, Claire e Mike constantemente se encontravam tanto em casa como na escola. Mike era colega de classe da irmã mais velha de Claire, Alice. Conforme foram crescendo, ambas irmãs começavam a sentir algo por Mike, mas o rapaz sequer prestava atenção em Alice. Logo ficou evidente que ele estava perdidamente apaixonado por Claire e eles começaram a namorar. Mike se formou no colégio e foi fazer faculdade de contabilidade para poder atuar na firma da família. Na formatura de faculdade, ele foi convidado a ser o orador da turma. Imagine a surpresa de Claire, super curioso, quando ela foi pedida em casamento ao final do discurso de Mike. Todos os presentes aplaudiram quando a tímida garota berrou um sim lá da plateia. Depois de 10 anos juntos, quando Claire tinha 26 e Mike 28, descobriram que seriam pais de uma linda garotinha que chamaram de Jenna. Não poderiam estar mais felizes e realizados com sua trajetória familiar. E Claire queria que o marido tivesse a melhor festa de aniversário de 30 anos. Convidaram todos os amigos e família para um belíssimo churrasco. Ao final da tarde, Mike começou a abrir os presentes e agradeceu aos convidados pela presença. Disse ainda o quanto era abençoado por ter uma esposa tão maravilhosa e uma filha tão esperta e linda. Quando os convidados foram embora, Claire entregou mais um embrulho para Mike, dizendo que era um presente especial. O marido rasgou ansiosamente a embalagem e lá estava 2 testes de DNA. Ele olhou para a esposa um pouco confuso e ela disse: "Meu amor, você sempre quis saber mais sobre sua família e eu pensei que talvez poderíamos fazer isso juntos. O que acha?" Ele sorriu e concordou, dando em seguida um grande beijo em sua esposa. Não é o papai. Passado algum tempo,
Finalmente chegaram os resultados do teste de DNA do casal. Os dois resolveram abrir juntos em um jantar romântico. Jenna foi para a casa dos pais de Claire e o casal ficou a sós. Depois de um jantar super romântico, estavam se deliciando com um vinho e resolveram abrir o envelope juntos. O que estavam lendo no documento deixou os dois tão espantados que Claire quase deixou a taça de vinho cair. Primeiro, Mike não tinha qualquer traço irlandês no DNA. E segundo, mas não menos importante, o resultado claramente indicava que os dois eram primos. Aquele resultado mostrava o inevitável. O pai de Mike não era seu pai e, pelo exame, seu pai verdadeiro era tio materno de Claire. Ela tinha 3 tios. Qual deles seria? A moça chorava copiosamente e, num sussurro rouco, perguntou ao marido o que aconteceria dali pra frente. À primeira vista, ele não entendeu bem e depois percebeu. Ela estava se referindo ao fato de serem primos. E se a família soubesse, seria melhor se separarem? Mike pegou em uma de suas mãos, enquanto com a outra secava as lágrimas da esposa e disse firmemente: "Meu amor, não vai ser um resultado de exame que vai destruir nossa família. Se somos primos, que seja. Não existem vários primos que se casam. O que me importa é ir até o fundo dessa história para descobrir quem eu sou, mas farei isso ao seu lado." Ela assentiu com a cabeça e o abraçou. Mike já sabia o que fazer e colocou seu plano em prática. No dia seguinte, fazendo uma encomenda na internet. Em poucos dias, uma caixa chegou no correio. O que será que ele estava tramando? Caixas na mesa. Mike ligou para seus pais e combinou que iria almoçar na casa deles no dia seguinte. Sua mãe perguntou se ele iria acompanhado de sua família, mas o homem informou que ia sozinho. Ela indagou se ele estava tendo algum problema em casa, mas Mike apenas disse que falaria no almoço. Então, conforme o combinado, ele foi para a casa de seus pais. Juntos, os 3 conversaram e, ao final do almoço, sentaram na sala para conversar. Foi quando Mike disse que tinha um presente para o pai e lhe entregou uma caixa. O pai agradeceu e abriu o embrulho. Animado, mostrou para a esposa o conteúdo. Na mesma hora, toda a cor caiu do rosto de Mary quando ela viu que era um exame de DNA. Mike continuou o assunto: "Claire me deu um no meu aniversário. Podem acreditar? Sempre quis saber mais sobre nossa família irlandesa. O resultado sairá em poucos dias. Estamos empolgados." O rapaz achou estranho quando seu pai também fechou a cara, bem na hora em que ele mencionou família irlandesa. Ele sabia de algo? John começou a dizer: "Eu acho que você já tem o resultado e está aqui querendo respostas. Esse é o único motivo pelo qual você veio sozinho, certo?" Mike balançou a cabeça em tom afirmativo e, na mesma hora, sua mãe começou a chorar. Seu pai continuou: "Bom, todos falam que eu e sua mãe estamos juntos desde o colégio, né?" O filho concordou e ele continuou: "Isso não é bem verdade. Chegamos a namorar sim, mas terminamos um pouco antes da formatura e sua mãe começou a sair com um rapaz em segredo. Seus avós não aprovariam porque ele fazia o tipo marrento, de poucos amigos." O pai suspirou, tirou os óculos e massageou as têmporas. "Acontece que ela engravidou e quando ele soube, foi embora. Pegou a moto dele e fugiu. Mary me procurou e contou o que tinha acontecido. Eu disse para nos casarmos e criarmos você como meu filho." Mike questionou sobre quem era seu pai e eles disseram ser Scott. Ele conhecia o nome, era o tio de Claire, que se envolveu com gangues de motoqueiros e que havia falecido. O rapaz compreendeu o segredo dos pais e uma coisa é certa: independente disso, John sempre seria seu pai, pois pai é quem cuida.